Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 12/5/2023. A gente tinha um tempinho que não... Tinha quase as 2 ou 3 semanas que a gente estava sem o Diário da Crise. E como a gente tinha um tempo que vocês não estavam aqui ouvindo a gente, eu e o Bicário, a gente falou, não, a gente tem que trazer um convidado mais do que especial para esse pequeno intervalo da volta do Diário da Crise. Diário da Crise 139, Elias, né, Bicário? Estamos na edição 139. Isso. Quem poderia imaginar 139 programas? E a gente vai dando boa noite e, como eu já apresentei, o grande Elias Jabbour, o grande amigo, está aqui, um grande intelectual, está lá concorrendo no IBEST e mais outras coisas que depois a gente vai conversando aqui. Elias, obrigado pelo convite. Boa noite, Bicário. Boa noite, Elias. Obrigado pelo convite, não. Obrigado por ter aceito o convite, Elias. Cara, porra, eu me convido para esse tipo de ocasião, né? Não tem, nem precisa me convidar, né? Porque eu acho que existem algumas pessoas no Brasil hoje que, para mim, se destacam muito no que elas fazem, né? E você, hoje, para mim, é o cara que mais entende o Brasil, a dinâmica atual brasileira, né? Você foi a pessoa que... Eu acho que tem muito do Bicário nisso também, não vou negar, né? Mas você é o cara que descobriu as leis, como diz na época do século XIX, falava, as leis gerais do movimento, né? Ou seja, da dinâmica brasileira recente, né? Então, isso não é para qualquer um, né? Sabe? É muito mais fácil ficar na zona de conforto, do mais do mesmo e tal, mas você foi na raiz da coisa, né? Então, ter a sua companhia, estar participando de um programa com você, para mim é sensacional, sabe? Que para mim você é o cara mais capaz do Brasil hoje, né? Eu falo isso sem nenhuma onda, até porque a gente discorda de um monte de coisa, sabe? Eu deixo bem claro isso para onde eu vou, com quem eu converso, que você é o cara, entendeu? Sabe? Obrigado pelo convite. Ô, Bicário, o Elias chega desse jeito, pô, já começa... Nem começou o programa, já começa a me emocionar. Não, mas, cara, Elias é um jogador profissional. Elias não é divisão de base, não, cara. Elias... Não é defesa do Corinthians, né? Graças a Deus, ó. Aquela coisa assim. Bicário, hoje do Botafogo, camisa do Botafogo. Vim para homenagear o Botafogo e o Elias, né, claro. Que gosta de um bom futebol, que nem eu adora futebol. Não, chegou num ponto ontem que, cara, que eu deixei de passar raiva para ver o Botafogo jogar bola, porque senão... é isso, aproveita. É isso aí. Valeu, Elias, valeu pela sua presença aqui, sempre um parceiraço do Diário da Crise, sempre junto com o Dudu, a gente tendo conversas, reflexões que são importantes, e, acima de tudo, estamos na luta, né? Estamos na área, né, Elias? Se derrubar, é pênalti. Então, a gente está aí, está na briga, está na luta. E é isso que é o Diário da Crise, que é o trabalho de vocês dois, né? E vocês dois, sem dúvida, são dois pensadores, né, sobre o Brasil contemporâneo, que são dois pensadores de peso. Então, ter vocês aqui no programa hoje é uma coisa muito legal. Vamos dar aqui a nossa boa-vinda, né, Dudu, tradicional, para a rapaziada que sempre nos acompanha, o Capitão Caverna de Londrina, o Joaquim Dantas, da comunidade de Jacarezinho, o Daniel Nunes Pereira, a Maria Vieira, de Porto Alegre, a nossa amiga Águida Cristina, sempre com a gente aqui, o Luiz de Camboriú, né, lá de Santa Catarina, seguindo aqui o Wagner Campanello, que sempre está aqui conversando com a gente, o grande palhano Alexandre Correia, também acompanhando o nosso debate, o Edalves, o grande Edalves, lá sempre na sexta-feira aqui com a gente, o Celso Rico, o Yannick Koch, e seguindo o Tarcísio Romero de Oliveira, lá de Vinhedo, Luiz Barbosa, enfim, todo o pessoal que está sempre aqui, está chegando, como é que vai passando aqui o tempo, o Caio Marcelo, o Renato Leite,
o Cláudio Caducha, o Abel Jesus, Dico Roque, Bruno Castro, enfim, uma rapaziada hoje que baixou em peso aqui para ver vocês dois. Então vamos satisfazer a galera, rolar essa bola, vamos lá, seu Elias, seu Costa Pinto, vamos pro jogo. Vai lá, Dudu, começa, dá o pontapé inicial e começa o jogo. Isso, e vamos começar, Liz, esse Diário de 139, que tem como título a relação entre Brasil e China e os impactos dessa relação para o desenvolvimento brasileiro. Eu queria te ouvir, e aí a gente vai caminhando, Elias. Eu queria que você, como grande especialista, um dos maiores, posso dizer hoje, o maior especialista da questão da China no Brasil, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mais de 20 mil exemplares do livro do Elias publicado, vendido, mais de 25 mil. Eu queria começar, Elias, e que eu acho importante, o que você viu de diferente, né, da saída do Lula à China? Eu queria que você de diferente, sobretudo na forma de recepção, né, do presidente chinês ao Lula. Eu queria te ouvir sobre isso, que eu acho que é importante para a gente começar a compreender aqui essa relação entre Brasil e China. Bem, eu acho que pelo tamanho da delegação do Brasil, porque há de convir que o Lula foi antes nos Estados Unidos com algumas pessoas somente, né? Não foi com alguns ministros e tal. Com a China ele foi com mais de 300 pessoas para lá, né? Então, acho que ele foi ali para recompor uma relação estratégica que havia sido rebaixada a um perfil baixo após o golpe de 2016, né? E fez isso em alto estilo, né? Por outro lado, a China, como a China ela é mal interessada no surgimento de potências regionais, assim, até porque o custo de ser um país, vamos dizer assim, o maior país do mundo, né, que é o que a China está se tornando, é muito alto. Então, para a China ter um Brasil desenvolvido, forte, na América Latina, e a América Latina se transformar em um centro de poder mundial, é do interesse da China isso, né? Assim como para a China interessa alguns países africanos comandando o processo de emancipação da África, né? E assim, e por aí vai, né? Então, a forma como o Lula foi recebido é a forma de um estado, de um país que leva o Brasil muito a sério, né? Eu acho que, inclusive, quando que os nossos ricos, os nossos acadêmicos, aí, que sabe, esse pessoal todo, tinha que adora falar mal do Brasil, assim, que tem até vergonha de ser brasileiro, tinha que observar como que o Xi Jinping, como aquele pessoal olha para o Brasil, né? Para poder a gente fazer uma autocrítica, né? Ou seja, os chineses nos veem daquele jeito, né? E a gente, e aí? Qual que vai ser o nosso destino mesmo, né? Eu acho que a dica foi dada lá, né? Nosso destino, sob o meu ponto de vista. Eu cada vez menos acredito em uma palavra que virou uma moda, né? Que é equidistância. O Brasil tem que manter equidistância das grandes potências. Eu acho cada vez mais difícil. Por quê? Porque como você estuda muito mais do que eu, e também deve concordar comigo, o nosso processo de acumulação, a questão da reconstrução do capitalismo brasileiro, inclusive a nossa transição ao socialismo, nos demanda hoje uma colocação muito clara. O futuro da América Latina, aliás, o lugar geopolítico do Brasil e da América Latina é o sul global. O lugar geopolítico da China é o sul global. Então, o futuro do Brasil e da América Latina não é equidistante entre China e Estados Unidos. É evidente que nós temos que ter ótimas relações com os Estados Unidos. Ninguém é burro, né? Mas nosso futuro está atrelado ao fato de continuarmos, de nos alocarmos ao lado da China. Nem acima, nem abaixo, ao lado. Até porque o Brasil é muito grande, né? Não cabe, como diz o Paulo Nogueira, no quintal de ninguém, né? Então, nesse aspecto, a visita foi sensacional, com um pontapé inicial de uma relação que, do meu ponto de vista, é muito mais estratégico do que nós imaginamos, né? Mas muito mais estratégico. Né? Eu acho que o futuro do capitalismo brasileiro também depende muito de como nós vamos levar a sério essa relação que nós temos com a China. Né? Eu queria, e acho que é o ponto importante que você trouxe, um pontapé inicial, e por que eu estou querendo puxar esse ponto? Porque desde o início dos anos 2000, tem ampliado fortemente a relação comercial, financeira e de investimentos com a China. Né? Então, a China se tornou o principal comprador de produtos do Brasil, com quase 22%, 23%. A China também passou a ser grande exportador para o Brasil, mas a gente tem uma pauta, no caso chinesa, superavitária, um superávit significativo,
mas uma pauta concentrada basicamente, se não me falha a memória, soja, petróleo, tá? E produtos com baixa intensidade tecnológica. E, por outro lado, a gente é muito importador de manufaturas. Eu estou levantando esse ponto porque, se a gente olha ali no final dos anos 2000, depois da crise de 2008, você aumentou a pressão competitiva das manufaturas chinesas com as manufaturas brasileiras. Eu estou trazendo esse ponto para olhar nossa trajetória atual, porque hoje, inclusive, que é a contradição, assim, a gente exporta commodity, a commodity está vinculada ao agronegócio, o agronegócio é bolsonarista e é anti-China, no sentido de que ali seria o comunismo à esquerda. Estou chamando a atenção porque como você enxerga nesse pontapé inicial de uma possível mudança nessa relação? Porque se tem, por outro lado, né, Elias, os chineses eles são pragmáticos. Como qualquer grande negociante há mais de 1000 anos. Se não tiver negociação, os chineses vão operar os interesses deles. Né? Eu queria te ouvir isso. E o que você está chamando aí com esse pontapé inicial, Elias? Dudu, primeiro que eu acho que a nossa pauta de exportações com a China, ela nos coloca numa situação de dependência que é horrorosa, ou seja, essa relação que o Brasil tem hoje com a China não interessa ao Brasil, do ponto de vista comercial, não político. Não interessa ao Brasil. E não interessa ao Brasil, sabe por quê? Porque o que o Brasil está exportando para a China, principalmente minério de soja, por exemplo, vamos pegar o caso da soja, que é o que sustenta o negócio hoje no Brasil. A China, por exemplo, hoje, ela está aumentando absurdamente a sua composição orgânica do capital na agricultura. Então, a China caminha para ter um agrobusiness de altíssimo nível, né? Sabe, que inclusive tecnologicamente alcance o Brasil, né? Isso é parte do projeto deles alcançar a tal soberania alimentar, né? Então, a China já não é mais o horizonte da dinâmica campo-cidade na China, não é mais aquele em que o campo é aquelas famílias camponesas plantando para o autossustento, passa o excedente para o Estado, acabou isso daí. Ali já existe produção em escala em várias culturas, inclusive de exportação. Para quem não sabe, a China está plantando melão no deserto de Gobi, né? E já desviou a Califórnia do mercado japonês de hortaliça, por exemplo. A China exporta, já produz para exportação. E uma outra coisa que é uma tragédia, como coincidência, é que com esse aumento de 1,5 graus Celsius da temperatura da Terra, boa parte da Sibéria vai se transformar em área agricultável. O que vai acontecer com isso? Qual que é a combinação do Xi Jinping com o Putin, entre outras combinações? A transformação dessa parte da Sibéria no celeiro da China. Né? Então, o que vai acontecer conosco, eu acho, Eduardo e Bicalho? Vai diminuindo cada vez mais o escopo de ação o escopo de ação internacional do agronegócio brasileiro. Então, por exemplo, a reindustrialização é o caminho forçoso ao Brasil, porque senão a chance do Brasil se desintegrar enquanto projeto civilizatório é muito grande. Né? E é evidente que quando que vários daquelas cartas de intenções, aí entra uma questão de uma visão difusa sobre a China, da falta de um projeto, de clareza, a gente pode entrar isso depois. Mas, Elias, fala. Que você falou da indústria, eu vou lembrar para quem está nos assistindo, que escutou a fala do Lula, dizendo que conta com a China para a reindustrialização brasileira. Eu queria te ouvir exatamente nesse gancho, e antes disso, tá tão bom, o pessoal tá ouvindo ali, prestando atenção, e esquece de dar o like. Dá o like aí, pessoal, para a gente fazer o programa girar, tá? Mas eu mando de volta para você, Elias. Não, existem várias cartas de intenções ali, sinalizando essa questão da reindustrialização. O problema é que nós não temos ainda nenhuma agenda de reindustrialização clara, por onde começar, por onde fazer, né? E nenhuma agenda em relação à China. Ou seja, o Brasil hoje não reúne, Bicalho, por exemplo, uma inteligência nacional sofisticada para pensar as relações Brasil-China. Não reúne. Né? Não reúne. Por preconceito de um lado, por achar que a China é apenas mais um parceiro comercial, e não percebe que, por exemplo, se na década de 50 o Juscelino conseguiu introduzir aqui as montadoras estrangeiras e a partir delas encher esse país de estrada, unificar o território econômico nacional,
criar 3 mil grandes, pequenas e médias empresas ancilares no setor de autopeças, que vieram se transformar no maior parque metal mecânico do mundo entre 70 e 80. Né? Hoje, a tendência que a China nos entrega para planejar a nossa economia, qual que é? A tendência deles serem exportadores de bens públicos. Né? A China hoje, e é por aí uma das vias de reindustrialização. Né? O Brasil hoje está com as suas infraestruturas destruídas, ou seja, você não vai da fronteira do Uruguai até a Venezuela de carro, nem de ônibus, nem de caminhão, não chega. Né? Os custos de transporte absurdos no Brasil, por conta da destruição das nossas infraestruturas. E mais, isso está se convertendo em um problema de soberania nacional, essa questão das nossas infraestruturas. E o país que pode nos entregar hoje possibilidades de reconstruir essa nossa infraestrutura destruída, que é o capítulo, aliás, o primeiro capítulo da Revolução Burguesa é a unificação do mercado nacional. Então, nada mais sugestivo do que o primeiro capítulo da nossa reindustrialização ser a reunificação do nosso mercado nacional por infraestruturas chinesas. Mas também negociar com os chineses no nível tal do seguinte, que eles vão nos entregar as tecnologias anexas a esse tipo de empreendimento, né? Ou seja, que é a indústria metalmecânica, a indústria mecânica pesada, o Departamento Novo de Economia, a engenharia pesada, e a partir daí o Brasil abre uma janela de exportação, uma janela de oportunidade para o nosso processo de reindustrialização. Existem outras janelas, existe a indústria farmacêutica, existe a própria Amazônia, mas aí está um veio para nós nos reindustrializarmos com o apoio chinês. Né? E, evidentemente, que para isso o Brasil tem que alçar ao grau de ativo estratégico 4 produtos, que é o que nós temos no mundo de hoje. Então, transformar isso em ativo de força. Petróleo, gás natural, então são 5. Petróleo, gás natural, soja, ferro e a própria Amazônia, sabe? Isso tem que ser alçado ao grau de ativo estratégico, que são nossos ativos de força hoje no Brasil, para negociar com a China algo nesse nível. A pergunta é, temos inteligência nacional sofisticada reunida para pensar o futuro do Brasil nesses termos? Eu tenho dúvidas, né? Então, acho que também tem uma batalha que você trava, que eu travo, que o Bicalho trava e outros, que é a questão da luta de ideias, né, meu amigo? Sabe? Por onde começar? Porque hoje a agenda, desculpa eu me estender na resposta, existe uma agenda... Tranquilo, Elias. Manda ver. Existe uma agenda que chegou para nós e que eu sou amplamente favorável a essa agenda, muito pelo contrário. Eu sou amplamente favorável ao seguinte, a pauta hoje é transição energética e mudança climática. Eu também acho isso. Mas eu acho que o Brasil tem que criar uma visão brasileira de transição energética, uma visão brasileira de mudança climática, uma visão brasileira sobre a Amazônia. E tem outra, pessoal, cá entre nós, se nós não arrumarmos o território brasileiro, se nós não reordenarmos o território brasileiro, a partir dessas novas infraestruturas, como nós vamos debater transição energética e mudança climática? Hein, Elias? Eu vou botar até o Bicalho no jogo aqui, ele está ali, ele estava fazendo as coisas, mas para pensar a transição energética, é preciso um planejamento do setor. O Bicalho é um grande especialista, né, Bicalho? Então, por exemplo, o quanto a questão dos reservatórios, o quanto a intermitência da energia renovável, não é uma questão tão simples, né, Bicalho? Sem planejamento. Deixa eu botar o Bicalho aqui, eu peguei ele até desprevenido agora, sabe, Elias? Não, eu acho que você tem uma visão da transição que é uma visão muito fashion. É uma questão de fashion, uma coisa que está na moda, então tem uma coisa assim muito chique da transição energética e que tem muito pouco a ver com a transição energética em si. A transição energética é um gigantesco desafio, enorme desafio, exige uma presença do Estado muito forte. Elias, para você ter uma ideia dessa mistura de transição energética, guerra e tudo, o governo alemão está propondo subsidiar 80% do custo da energia da indústria intensiva deles. Metalurgia, pau. 80%, cara. Não é 30%, não é 40%, é 80%. E a França acabou de renacionalizar a EDF. Comprou os 16% de ações que estavam na mão de acionistas privados, fechou o capital outra vez, é plenamente estatal, plenamente nacional. Então, o jogo é esse que é o jogo, entendeu? Um jogo muito mais duro, muito mais difícil, e a gente desfila na transição como se fosse uma oportunidade de negócio e como se fosse uma coisa bonitinha, na moda, um gadget, sabe? Esse tipo de coisa. Que uma parte
da sociedade, da classe média mais esclarecida, acha bonitinho. Você anda de bicicleta, você faz isso, faz aquilo outro, politicamente correto, etc, etc, etc. Então, você tem toda a razão. A transição é um desafio de cada país faz a sua. Cada país tem que entrar, achar o seu espaço. E isso precisa muito de governo, muito de Estado, muito de coordenação e muito de um projeto, né? O que você quer da vida? Aí você vai ver o que você quer da transição. Mas é isso aí, concordo contigo. Tem que ter uma transição que seja brasileira. Assim como tem uma transição chinesa, uma transição americana, uma transição alemã. Então a gente também tem que ter a nossa transição. Mas segue a bola aí, que segue aí, tá bom o negócio. Tá bom a conversa. Bicalho, porque essa coisa da transição e reforçando o que você comentou, Bicalho. Não, porque pelo seguinte, Eduardo, o Bicalho trouxe um outro ponto, que é o seguinte, que essa coisa meio fashion, vamos dizer assim, disso. Só que a gente, quando lê o Hilferd, percebe que os problemas de uma economia não são os problemas monetários, são financeiros, né? Ou seja, o que acontece é o seguinte, você fazer isso que o Bicalho está falando custa bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Fora o fato de uma transição energética, uma dita transição energética, demandar investimentos no setor de ciência e tecnologia também na casa de centenas de bilhões, como a China faz. E para isso você tem que ter um capital financeiro brasileiro estruturado, né, e pronto para carregar recursos para tudo isso aí, que não é uma brincadeirinha. Então, quando você sai do fashion e começa a entrar nisso aí que o Bicalho colocou aí, sabe, você vê que o buraco é muito mais embaixo. É muito mais embaixo. Né? Ou seja, é muita grana, velho. É muito dinheiro. A China, por exemplo, nessa história de investimento em energia limpa, essa coisa toda, transição energética e tal, a China está literalmente queimando dinheiro de praça pública, está criando moeda em banco estatal e queimando dinheiro de praça pública. Por quê? Porque a questão ambiental na China é um problema muito sério. Né? Você não consegue respirar em Pequim no mês de julho, por exemplo. Né? E aqui a gente fica num discurso que, não, eu sou a favor e tal, mas no fundo, o discurso é até reacionário, porque desculpa me interromper, eu ser muito longo na resposta. Porque a maioria das pessoas que falam disso... O diário é seu, Elias, manda ver. A maioria das pessoas que falam nesses termos, por exemplo, eu não aguento mais o conceito de desenvolvimento sustentável, eu particularmente não aguento mais. Por que eu não aguento mais? Porque eu estudei um pouquinho de filosofia marxista, não muito, né? E conheço o pensamento oriental. Para Marx e para os orientais, não existe a separação entre ser humano e natureza. Existe uma totalidade. Então, o conceito de desenvolvimento sustentável já parte do pressuposto de que existe essa separação. E que, portanto, a ação humana sobre a natureza vai levar à destruição da natureza. Quando na verdade, né, um país, para alcançar uma condição em que ele possa preservar o seu ecossistema, a sua natureza, floresta, isso, aquilo, inclusive diminuir, depender cada vez menos dos recursos que vêm da terra, ele tem que ter um grau de desenvolvimento técnico simplesmente absurdo, que é quando o ser humano e a natureza se religam, segundo Marx, né? Então já o próprio conceito já é algo a ser contestado, sabe? Que acho que nós temos que problematizar esse conceito. Enfim, é um papo meio acadêmico esse, as pessoas acham que mas não é um papo acadêmico isso aí. Não. Isso está formando gerações inteiras. Esse ponto que você trouxe, Elias, eu vou puxar, depois a gente volta para a relação, mas eu vou te puxar nesse ponto que você trouxe, para os seus estudos especificamente sobre China, que é a ideia que você tem desse avanço técnico-científico no padrão de desenvolvimento chinês, puxado pela questão do planejamento e da forma como o Estado configura. Eu queria te ouvir sobre isso, porque esse é o gancho para pensar a sua ideia de projetamento, pensando como uma ideia de uma nova configuração, na verdade, a nova configuração é mais a minha leitura, mas o que você chama de um socialismo com características chinesas. Eu queria te ouvir, porque esse ponto que você trouxe da relação com a natureza, como interage, avanço tecnológico necessário, e pensar isso construído a partir do Estado, da sociedade chinesa, o Estado sendo coordenador e o planejamento, aquilo que você chama no seu livro do projetamento. Eu queria te ouvir sobre isso, antes da gente voltar para o Brasil. Cara, a questão é a seguinte, o projetamento, se você for olhar o livro do Rangel, de 59, é um livro que é quase penetrável esse livro. Então você tem que ler porque é um livro de microeconomia para engenheiro. Né? Então você tem que ler 8, 9 vezes para entender qual que é o recado dele. O recado do Rangel ali, entre outros recados, entre vários recados, ele está olhando o projeto Sputnik na União Soviética, olhando a reconstrução europeia.
Então, ele está percebendo que, por exemplo, principalmente na União Soviética, existe a possibilidade da construção de empresas, de conglomerados fora do sistema de preços, né? E, ao fim e ao cabo, você vê que ele está pensando em economia socialista. A China, na questão da transição energética, a China está construiu cerca de 20 conglomerados empresariais para comandar o processo de transição energética fora do sistema de preços, ou seja, subsidiado pelo Estado durante mais de 20 anos. Né? Ou seja, empresas capazes de entregar, no momento certo, vamos dizer assim, a transição energética chinesa. Então, acho que esse é um ponto que é fundamental. Né? Ou seja, você tem uma capacidade do Estado. Acho que o Elias caiu. Vamos ficar mais um pouquinho aqui. Vamos ver se ele volta aí. O Elias estava falando exatamente da capacidade estatal chinesa, né, de desenvolver tecnologia. Vamos ver se o Elias deu uma travada. Né? Mas a gente faz, né, Bicalho? Eu acho que... Voltei. Voltou, beleza. Você está falando da capacidade estatal na hora que congelou. Não, de você formar conglomerados fora do sistema de preços. Acho que esse é um ponto. Né? Então, a China ela conseguiu, por exemplo... vamos lá, as pessoas falam que a China, a maioria do pessoal, né? A China transitou de uma economia centralmente planificada para uma economia de mercado até a década de 90, né? Isso é falso. Por quê? Porque a China transita, de fato, para uma economia de mercado, uma economia planificada orientada ao mercado, onde os seus conglomerados empresariais que surgiram da década de 90 iriam ter que atuar no mundo capitalista, então vai ter que atuar orientado ao mercado e à competição. Só que, em meio disso, Eduardo, os chineses conseguiram criar uma capacidade de prever muito grande. Ou seja, eles formaram milhares de pessoas para quê? Para prever. Como que a China consegue se virar nesse mundo financeirizado louco? Então, eles conseguiram criar uma capacidade de prever muito grande, de previsão muito grande. É uma característica chinesa, por exemplo. Uma outra, que é a seguinte, aí vem a questão do projetamento, né? Ou seja, essa ideia de que existe uma coisa nova na China, um bicho novo, e nós batizamos, eu e meu grupo de pesquisa, de projetamento. Cara, isso tem relação direta com relação do ser humano e natureza. Tá? Porque entre um modo de produção e outro, existe uma elevação das relações de ser humano e natureza, porque existe uma elevação da técnica, né? E a elevação da técnica nada mais é do que uma elevação dessa relação. Né? Então, quando eu percebo, a partir de 2008, por exemplo, que a China ela reage à crise financeira asiática, a partir da financeira internacional, a partir de um pacote fiscal de 600 bilhões, o que é nenhuma novidade. Qualquer país com moeda soberana pode fazer isso. Mas ela reage, Eduardo Bicalho, com a execução de centenas de projetos de forma simultânea. E aquilo me chamou a atenção, porque o máximo que a gente via na Europa com o Plano Marshall, os Estados Unidos, na época da formação do seu capitalismo no final do século XIX, era projetos e tal, mas não uma centena de projetos. A União Soviética mesmo, que é um exemplo, né? Você não tinha a execução de milhares de projetos simultaneamente. Isso me chamou muita atenção. Né? Então, eu vou pular o capítulo aqui da nova formação econômica e social, pode falar isso depois, mas aquilo me chamou a atenção. E depois, quando eu fui observar, por exemplo, o 11º plano quinquenal, quando a China chega à conclusão de que ela tem que ter um sistema nacional de inovação tecnológica próprio, os chineses, desse sistema nacional de inovação, que é composto por empresas estatais, bancos estatais, empresas privadas e universidades, começa a surgir naquele negócio ali o quê? Inovações tecnológicas disruptivas. O 5G, Big Data, inteligência artificial, o computador quântico. E a governança chinesa começou a absorver isso. Para quê? Para mecanismos de planejamento. Passou a usar dessas possibilidades abertas por essas inovações para melhorar a capacidade de planejar. Então, isso eleva a capacidade do quê? De intervir sobre o território. Né? Ou seja, e a partir disso, surge o quê? Novas e superiores formas de planejar sua economia e a ação sobre o território, e o nome disso, na minha opinião, é nova economia de projetamento. Né? Só que diferente do Rangel, que achava que projetamento era tática e o planejamento é estratégico. O projetamento na China, para mim, ele é um planejamento de nível superior, porque ele é uma relação, ele é síntese de relações de ser humano, natureza, nível superior, e mais.
qual que é o grande lance que eu acho que envolve socialismo, né? Não socialismo em termos abstratos, em termos acadêmicos, em termos de ativismo. O socialismo enquanto uma forma histórica que vai se desenvolvendo ao longo do processo histórico, não algo que está na minha cabeça, tem que se refletir na realidade. Eu me pergunto qual que é a forma histórica que existe na China, porque lá tem capitalismo, e todas as mazelas do capitalismo também, né? Só que existe o novo ali dentro também. E o novo se expressa como, Eduardo? O novo se expressa na capacidade do seguinte: a China tem hoje 2 milhões de pessoas com capacidade e treinadas para quê? Para observar a matriz de insumo do produto e entregar soluções para a transferência intersetorial de recursos e as inovações institucionais para acontecer isso em 18 minutos. A União Soviética demorava 6 meses para isso, né? E essas pessoas, elas, como diria Rangel no seu livro, elas são escravas da sociedade, ou seja, o engenheiro e o economista deixariam de ser escravos do setor privado para o lucro imediato, para serem escravos da sociedade. E essas pessoas, elas são escravas, têm que entregar o seguinte: tem que entregar até o último plano quinquenal 13 milhões de empregos urbanos por ano. Se vocês não sabem, pessoal, a China colocou, nos últimos 10 anos, 200 milhões de pessoas no campo para a cidade. É um movimento contraditório, só que é um movimento que ocorreu na China com muito menos traumas que no Brasil, na Índia e outros lugares do mundo. Ou seja, planificar, pessoal, 200 milhões, a tirada de 200 milhões de pessoas do campo para a cidade em 10 anos, na minha opinião, é a forma mais elevada de aplicação da inteligência humana para o movimento real. Olha, sabe? Então, o que acontece? O que seria o projetamento e qual seria essa forma histórica que eu falo que é o socialismo hoje? É a transformação da razão em instrumento de governo. Ou seja, enquanto aqui no Ocidente a irracionalidade, o negacionismo, a financiarização, a maluquice, o Trump, o Bolsonaro, o Biden, na China surge uma forma histórica onde a ciência controla o ser humano a partir de todo aparato científico e tecnológico, ele comanda o processo histórico. Né? Hoje um trabalhador de Xangai demora muito menos tempo para ir para o trabalho, para casa, trabalho, casa, trabalho, do que há 10 anos atrás. Por quê? Porque Xangai foi transformado em um hub ferroviário, metroviário. E, para mim, o nome disso, Eduardo, pode falar que é socialismo, não tem outro nome. E aqui, para quem acha que eu e a Elias a gente concorda em tudo, a gente, nesse ponto, né, Elias, porque eu vou trazer um debate aqui, claro, que muita gente vai chamar isso que a Elias chama de capitalismo de Estado. E eu critico muito essa leitura da ideia de capitalismo de Estado. Por quê? Porque parte da ideia de que você teria um Estado com autonomia plena, como se o Estado e a política fossem separados das estruturas sociais, das estruturas de classe. Isso não existe no capitalismo. Isso é outra coisa. Isso está mais próximo da ideia de um feudalismo em que o poder estatal, o poder soberano se confundia entre o público e o privado. No capitalismo, o Estado só tem autonomia relativa. Não existe... Aí é confusão, porque o sonho dos desenvolvimentistas é achar que seria possível, no capitalismo, estabelecer um Estado com característica chinesa, como se fosse possível separado dos interesses. A hipótese que eu trabalho é que não. Como a Elias falou, a ideia de totalidade entre a economia e a política, entre Estado e mercado, entre o público e o privado, no capitalismo, ele está completamente imbricado. Você não separa a política da economia. Isso é uma abstração ou isso é idealismo. Eu estou chamando a atenção por quê? Para mostrar que essa ideia de que a China seria um capitalismo de Estado, eu acho limitada para entender os processos sociais. E aí, provocando, Elias, isso que você está chamando de socialismo hoje, eu tenho... Não consegui escrever ainda, porque o Brasil me tomou tanto tempo, mas isso eu já conversei com você. Eu tenho pensado isso como uma nova formação social, que pode até ser o caminho para o socialismo, mas nesse sentido dessas dificuldades de como identificar isso. Se não é um capitalismo de Estado, mas tem capitalismo. Ao mesmo tempo, o Estado tem uma autonomia plena, mas se tem autonomia plena, não é capitalismo. Se você olha integrado na dimensão, como você trouxe, inclusive, de uma dimensão superior para como lidar a natureza, ou seja, se você pensa a dimensão econômica, política, ideológica, juntando essas 3 dimensões, aquilo não tem dúvida nenhuma que é um bicho novo. É uma nova formação social.
Eu estou falando aqui, Elias, um pouco das nossas conversas na madrugada no telefone, né, Elias? Eu estou trazendo aqui para o público, eu queria te ouvir sobre isso. Dudu, eu acho o seguinte, a tua crítica é o seguinte, ela é honesta, não é crítica, é uma troca de ideia, né? Como a gente sempre faz. Ela é honesta. Por quê? O que acontece com as pessoas? As pessoas, elas esticam a corda em uma tese já há 20, 30 anos. A China é capitalismo de Estado, não é socialismo, porque socialismo tem uma lista pré-concebida para falar o que é socialismo, então não é socialismo. E elas fazem carreira a partir dessa constatação. Então chega num ponto, Bicário, que elas não têm como voltar atrás. Mesmo que a realidade dê porrada nelas, entendeu? Sabe? Então, e é difícil mesmo você voltar atrás. O único que fez que voltou atrás, é o Barry Naughton, que para mim é o cara que mais entende de China no mundo, que é um liberal. E a vida inteira ele escreveu, ficou rico sabendo que a China caminhava para ser uma economia de livre mercado. E hoje ele fala, aquilo ali não é capitalismo. Aquilo ali não é mais capitalismo. Aquilo ali é um pouco é uma outra coisa, mas não é capitalismo. Ele teve essa dignidade de pensar desse jeito. Até o assessor do Biden recentemente falou mais ou menos isso, né? Não. E a Hillary também. Mas... Eduardo, eu vou te falar uma coisa. Os intelectuais orgânicos do imperialismo, eles são mais capazes de ver o que é a verdade verdadeira diante deles do que os marxistas da universidade. Aliás, o marxismo, quando entra na universidade, transforma as pessoas em idiotas, se me desculpa. Né? Existem poucos marxistas na universidade que não se idiotizaram. Eu não estou generalizando, não. O que é se idiotizar? É ficar naquela coisa da marxologia, de ficar vendo o capítulo, o versículo, não sei o quê. Os caras conhecem o Marx assim absurdamente, mas eles não conseguem entregar aquilo no mundo real, né? Porque o problema deles é realidade. Então, qual que é a tua crítica? Elias, olha, eu acho que, para mim, olha, é uma outra coisa, não é capitalismo. Então, a tua definição de que pode ser uma formação econômico-social não capitalista já é uma coisa avançada, Dudu. Entendeu? Já é uma coisa avançada pra cacete perto do que tá aí. Sabe? Porque tem um grau de elaboração, entendeu? Sabe? Eu acho que é socialismo porque existem características que são próprias de uma formação econômico-social de caráter de orientação socialista, que é a propriedade pública dos meios de produção. Ela é a geradora dos efeitos de cadeamento da economia, é a geradora dos ciclos de acumulação e um poder político, vamos dizer assim, um bloco histórico que inseta o socialismo como objetivo. Né? Então, por isso que eu acredito que seja uma... Olha só, aí tem um nome para a gente, um conceito completo, né? Formação econômico-social orientada ao socialismo, né? E eu coloco ainda mais, Eduardo, o seguinte, indo ao seu encontro, né? Do que você está colocando, de que é um socialismo muito embrionário. Ele é uma criança que está ali na sua, só tem 100 anos de idade, que não é nada na história, que está saindo da barriga da mãe, está entrando, vai o inimigo lá, coloca para dentro, vai os bilionários, coloca para dentro, como fizeram na década de 90, aí depois o Xi Jinping coloca para fora. Ou seja, é uma coisa embrionária. O novo e o velho estão ali em unidade de contrário em uma luta terrível. E é uma luta que envolve, inclusive forças externas. É por isso que é um socialismo embrionário, em fase de teste, entendeu? Que não nos entregou ainda regularidades suficientes para elaborarmos uma economia política do socialismo, porque você é professor de economia, você e o Ibicalho. O que vocês fazem na universidade? Ensinar o que é o capitalismo, porque vocês têm as regularidades já prontas para ensinar para os alunos. Né? O socialismo ainda não tem isso, porque é embrionário demais. Né? Ou seja, eu acho, Eduardo, e você é um cara que está nesse nível, que essa discussão não é uma discussão infantil, entendeu? Como as pessoas fazem, né? Pô, ouvi falar aí, um tempo atrás, de que a China, baseada em Marx, de que a China está por um processo que é feio, claro, né, o Bicalho, de descamponização. Pessoal, socialismo é a superação da divisão social do trabalho. Então, é evidente que a transformação da agricultura em indústria é uma parte fundamental do socialismo. Aliás, do capitalismo, imagina do socialismo. E as pessoas falam essas... O debate do Lênin com os populistas... Não, exatamente. Rússia, né? Fala sobre isso, Elias, que eu sei que você domina muito esse povo. Não, a questão... Só para falar isso, ou seja, as pessoas estão usando Marx para defender tese reacionária, Bicalho.
O Marx não queria um mundo e um mundo que os camponeses vivessem 24 horas debaixo do sol, cara. Entendeu? É uma outra coisa, né? E é isso que o Lenin defendia no final, no debate com os populistas. Tem primeiro aquele livro dele, aquela brochura dele, se não me engano, 1896. Alguém me corrija, que é Quem são os amigos do povo e como luta contra a social-democracia. E quem são os amigos do povo, Dudu? É quem defende o camponês, que tem que ficar 24 horas por dia lá embaixo, que o socialismo vai surgir a partir do idílico, entendeu? De que esse pessoal que defende o processo de industrialização, né, como forma de criar um proletariado, e que a partir daí pode se abrir condições para o socialismo, é um pessoal que é contra a revolução, ou seja, é basicamente isso. Ou seja, o Lenin colocava o seguinte: cada trator agrícola no campo é energia revolucionária nas cidades, né? Esse é o X da questão. Não que o Lenin negava a questão camponesa, mas de jeito nenhum, porque a história é cheia de continuidade e descontinuidade. Tanto é que na China que acontece uma revolução camponesa, no Vietnã uma revolução camponesa, na Coreia, na península da Coreia uma revolução camponesa, entendeu? Sabe? Então existe continuidade e descontinuidade. Agora o Lenin percebia que existia o capitalismo penetrando na Rússia e que, apesar do feudalismo ser mais poderoso, né, esse capitalismo estava varrendo de uma vez por todas as estruturas sociais antigas e transformando aquela realidade e gerando um proletariado altamente combativo. É só vocês verem as greves que aconteciam na Rússia no final do século XIX, que levou, inclusive, à tentativa de revolução de 1905, né? Então, essa polêmica da questão do campo-cidade, para mim, é uma coisa do século passado. Eu acho que tanto que é do século passado, que hoje eu nem trato mais a questão agrária. Existe uma dinâmica campo-cidade. Aí sim, é marxismo. É dinâmica campo-cidade, né? Então, eu acho que é isso, Dudu. A vida assim, de quem faz ciência, sem abraçar a moda, entendeu? Sem abraçar o subjetivo da classe média, é dura, cara, entendeu? Desse debate que nós estamos tendo, falando dessas coisas, nós temos muito mais prejuízo, porque eu estou falando coisas que são muito desagradáveis, que é entre nós, né, Vicário? Eu estou falando coisas desagradáveis aqui. Ou seja, marxista idiotizado na universidade, entendeu? Sabe? É gente que usa Marx para defender para denunciar o processo de descamponização da China, entendeu? Quando, na verdade, a China hoje, segundo Eduardo Costa Pinto, é quem sustenta o trabalho no mundo hoje, ou seja, um local onde a proletarização está acontecendo de forma acelerada e existe uma sustentação da renda de trabalho no mundo hoje por causa da China, porque os salários na China cresceram 270% em média nos últimos 10 anos, entendeu? Esse dado, né, Elias? Basta entrar no dado da Organização Mundial do Trabalho e mostrar a forte redução do trabalho de subsistência no mundo nos últimos 30 anos, que é quase uns 15% da população. Isso é basicamente o trabalho de subsistência chinês indo para um trabalho formal, no sentido saindo da subsistência, que é um avanço, para quem não entende, é um avanço gigantesco. Mas vai, Elias, segue. Mais do que isso, né? O camponês chinês ele é um taoísta, não um camponês russo, que é um camponês cristão, devoto a Deus e que vai se rebelar do jeito dele, né? O chinês não. O chinês ele é um revoltado, ele é um rebelde. O Mao Tse-tung percebe isso, genialmente faz a Revolução de 49. Ao perceber que os camponeses são a força, os pobres são a força motriz que derrubam dinastias o tempo inteiro, quando essas dinastias se mostravam incapazes de entregar grandes obras públicas. Só que esse camponês hoje, taoísta, não é mais camponês. Ele é trabalhador urbano, que hoje é o responsável pelo país. Hoje a China é o país que faz mais greve no mundo, cara. E mais, os trabalhadores ganham quase todos no Ministério Público do Trabalho na China. Ninguém fala isso. O Bicalho. Os trabalhadores ganham quase todos no Ministério Público do Trabalho na China. Porque o governo é bonzinho? Não. Porque o governo sabe que se não atender a classe trabalhadora, ele cai. Ou seja, os próprios trabalhadores são uma força para manter aquilo no rumo correto, coisa que não tinha na União Soviética. A União Soviética, por exemplo, o Stalin morre, ou seja, o Stalin morreu e não houve, e o Khrushchev denunciou o Stalin e ninguém fez absolutamente nada. Ou seja, uma sociedade amorfa, né? Ao contrário da China, que é uma sociedade vibrante até hoje, que tem uma classe trabalhadora que mantém pressão sobre o governo. Porque aquilo que é isso, né? O governo é obrigado a dar resposta rápida para
as demandas do povo, né? Enfim, é um apanhado mais geral da China hoje, do que a gente está estudando, né? Sabe? E fora da moda, fora do senso comum do marxismo acadêmico, e da transformação do marxismo em algo idiota na universidade, que é isso que acontece hoje, né? Desculpe o termo, né, pessoal? É forte, mas a Agatha está aqui, sabe que eu acho isso, né? Enfim, desculpe o meu mau jeito, né? Mas eu sou esse cara, né?